Dia desses eu escrevi um texto mostrando como esse assunto é tratado com seriedade na Igreja Presbiteriana do Brasil. Em algumas igrejas por aí, menos criteriosas, o indivíduo chega na igreja, eu não me refiro à Igreja Presbiteriana, eu me refiro a outras denominações, tá? O indivíduo chega na igreja, fala muito bem, conhece um pouco de Bíblia, em 3 meses ele vira pastor, tá? Quem veio do neopentecostalismo sabe disso. No nosso sistema, quais são os prazos? O indivíduo que se sente chamado para o ministério pastoral, ele comunica isso ao conselho da igreja, o conselho chama, o examina para ver se os motivos são piedosos, e se for aprovado, ele entra numa observação de 3 anos. O Tiago Fortunato, ele terminou agora os seus 3 anos de observação, tá? E não é apenas observação, trabalhos são passados, né? É um processo. Fim deste período, ele vai para o presbitério para ser examinado pelo presbitério. E no presbitério vão examinar, de fato, as motivações que o estão encaminhando para o ministério. Se ele passar, ele vai para o seminário. Ele faz um vestibular, bastante difícil, bem difícil. Se ele passar no vestibular, ele começa o curso no seminário. O seminário dura 4 anos para quem faz de manhã e 5 anos para quem faz à noite. É uma faculdade mais difícil do que muitas faculdades, tá? O ensino é dado com muita seriedade. Eu posso falar do seminário que eu dirijo, né, que é o seminário JMC. O aluno vai ter uma carga muito grande de grego e de hebraico para entender a Bíblia na língua em que ela foi escrita, né? O hebraico no Antigo Testamento, o grego no Novo Testamento. Vai ter uma carga muito grande de doutrina, né? De teologia. Vai passar aí 7 ou 8 semestres estudando as grandes áreas doutrinárias. Vai ter uma carga grande de filosofia para entender como é que o pensamento atual chegou a este ponto. E para você entender como uma sociedade pensa hoje, você tem que examinar os desdobramentos do pensamento nos séculos, né? É o que a gente chama de filosofia. Vai ter uma carga grande de língua portuguesa, de inglês, de matérias ligadas à Bíblia como história, arqueologia, geografia bíblica. São mais de 90 disciplinas, né? Está aqui o Demes que está no meio do processo, né, fazendo lá o seminário. Passando pelo seminário, concluindo o seminário, ele volta para o presbitério, isso então depois de 4 ou 5 anos, e no presbitério ele vai passar por alguns exames. Ele vai fazer um sermão de prova diante dos pastores e presbíteros do presbitério, ele vai se submeter a um exame oral, ele vai ficar aqui na frente e os pastores fazendo perguntas sobre o curso, e ele vai apresentar uma tese e uma exegese. Tese seria o equivalente a uma monografia, a um TCC, um trabalho de conclusão de curso, de um ponto da Confissão de Fé de Westminster. Então ele vai pegar lá, por exemplo, a doutrina da adoção e vai escrever um TCC, uma monografia sobre a doutrina da adoção, por exemplo. Exegese, ele vai pegar uma passagem bíblica, seja do Antigo ou do Novo Testamento, e vai desenvolvê-la na língua original, né? Então, se ele pegar um salmo, ele vai fazer um estudo analítico daquele salmo no hebraico, mostrando os verbos, as conjunções, né? Quais são as implicações daquele texto na língua em que foi escrito. Geralmente é um trabalho aí de 50 páginas, tá? Isso é apresentado no presbitério. Passando no presbitério, ele vira pastor? Não, ele vai ser licenciado. Agora ele tem a licença para atuar como se fosse um pastor. Vai ser designado um campo para ele, geralmente um campo fora da igreja onde ele trabalhou, e ele vai ter um período de 1 ano a 2 anos para ser examinado, para ver se ele de fato tem jeito para ser pastor. Porque passar no seminário é uma coisa, jeito para pastorear é outra. Então vai ter um período aí de 1 ou 2 anos práticos para verificar se ele tem jeito, vocação mesmo para o pastorado. Terminou o período de licenciatura, ele volta para o presbitério para mais exames. Ele vai, os exames da licenciatura, ele vai passar de novo por um exame oral e de novo por um sermão de prova. Sendo aprovado nesses exames finais, aí ele é ordenado ao Sagrado Ministério. Em suma, para ser pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, se o presbitério cumprir o que deve ser cumprido, é um processo que leva
de 8 a 10 anos. Tá? De 8 a 10 anos. O que me parece o equivalente às profissões mais sérias do país. Eu desconfio que em medicina, irmãos médicos, é mais ou menos isso, né? Considerando residência e tudo mais, não é isso? Então, veja, irmãos, o pastorado, o presbítero docente, ele vai ser, digamos, um cura-d'almas, um médico de almas. Como não tratar com seriedade um assunto desse? Meus irmãos, um conselho errado de um pastor pode gerar um prejuízo tão grande. E um conselho correto, à luz da palavra, pode dar um rumo na vida da pessoa, pode salvar um casamento, pode tirar a pessoa do caminho do vício. Então, como é que nós não damos atenção à formação dos nossos pastores? Se a palavra que eles falam, né, é tão importante na vida das pessoas. Quando alguém sobe nesse púlpito e diz, irmãos, assim diz o Senhor, pense no peso de falar essas palavras. Pense no peso. Assim diz o Senhor. Eu tenho que ter certeza absoluta de que eu não estou pregando uma heresia. De que o que eu estou pregando é de fato aquilo que Deus quis que o povo ouvisse. Então é uma responsabilidade muito séria. É por isso que Paulo diz, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, e aí vem uma série de atributos. E Paulo está falando ali de presbíteros de uma forma geral.